Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um treinamento. Hoje, o nosso treinamento é sobre neurodivergência e Libras no ambiente de trabalho. O objetivo desse treinamento é promover a inclusão, respeito e atendimento adequado, orientar como identificar sinais, ensinar como agir em situações de crise, apresentar noções básicas de Libras para atendimento ao cliente surdo. O que é, então, a neurodivergência? A neurodivergência é o termo usado para descrever pessoas cujo funcionamento neurológico é diferente do padrão considerado típico. Não é doença, não é falta de capacidade. É apenas uma forma diferente de perceber, sentir e interagir com o mundo. O que é neurotípico? Pessoa neurotípica, ela tem um funcionamento neurológico dentro do padrão mais comum da sociedade. E a pessoa neurodivergente, o funcionamento neurológico é diferente do padrão. Importante, gente. Diferente não significa ser inferior. Então, o neurodivergente, ele sai do padrão. E o neurotípico é o padrão que a gente conhece no dia a dia. E quais são, então, as principais neurodivergências? Os mais comuns no nosso ambiente de trabalho é o TEA, que é o transtorno do espectro autista, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a dislexia, descalculia, síndrome de Tourette, altas habilidades e a superdotação. Durante esse nosso treinamento, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. O que seria, então, de primeira mão, o autismo, que é o TEA? O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. Pode impactar na comunicação, na interação social, sensibilidade a sons, luzes, cheiros, também a parte alimentar. Cada pessoa é única. O autismo é um espectro, não tem um padrão a ser seguido, principalmente quando a gente fala sobre o seu jeitinho de ser. Cada autista tem o seu jeitinho de ser. Não existe grau de inteligência no autismo. E no autismo, nós temos os níveis de suporte. O que seriam os níveis de suporte? Nível 1, nível 2 e nível 3. Seria o tanto de cuidado, né, de ajuda que essa pessoa que tem autismo necessita. Se ela precisa de muita ajuda, então ela seria nível 3. Se ela precisa de média ajuda, nível 2. Se ela não precisa de muita ajuda, mas tem aquele pouquinho, né? Porque é autista e tem algumas coisinhas que precisa de um auxílio, seria o nível 1 de suporte. Quais são os sinais mais comuns no TEA? Lembrando que nem todas as pessoas apresentam esses sinais, porque, como já dissemos, é um espectro. Cada um tem o seu jeitinho de ser, mas tem algumas coisinhas que às vezes aparecem um pouquinho mais. Pode aparecer dificuldade no contato visual, então aquela pessoa que não consegue manter os olhos na comunicação, a dificuldade na comunicação verbal, podendo ser reduzida ou então diferente. Preferência por rotinas, então é aquela pessoa que tem rotina e que se quebra essa rotina acaba desencadeando uma crise. Sensibilidade ao barulho, muitas pessoas autistas precisam utilizar o abafador. Sensibilidade ao toque, sensibilidade à luz também e movimentos repetitivos. Além também de que existem alguns autistas que andam nas pontas dos pés, chacoalham as mãozinhas, ficam indo para frente e para trás, colocam as coisas enfileiradas, categorizam as coisas. Então, são alguns sinais que a gente nota em algumas pessoas autistas, mas, relembrando, nem todas apresentam todos os sinais. O TDAH, o que é? O TDAH é a pessoa que tem dificuldade em manter a atenção, tem impulsividade, hiperatividade, que nem sempre, né, se torna algo físico. Não é preguiça ou desinteresse, é aquela pessoa que fica lá protelando as coisas e não consegue desenvolver. É algo que não é preguiça nem desinteresse, é o TDAH. Os sinais mais comuns, a pessoa esquece as coisas frequentemente, tem dificuldade de se concentrar, tem agitação, tem interrupções na fala, tem aquelas crises de ausência. Você está falando, de repente a pessoa sumiu, desapareceu, ela não está mais ali. E tem dificuldade em seguir instruções longas, porque não consegue prestar atenção.
Você está passando uma instrução para ela, se você demora muito, ela já foi embora, já se perdeu, o foco dela já foi embora. Outros tipos de neurodivergências também que aparecem aí no nosso meio, muitas das vezes até mesmo no nosso posto de trabalho. A dislexia, que é o transtorno específico de aprendizagem que afeta a leitura e a escrita, principalmente na identificação de letras e palavras. Não interfere na inteligência, então é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que conversa bem, é uma pessoa que se desenvolve bem, só que não consegue ler de forma 100% adequada ou então talvez escrever. Descalculia, transtorno de aprendizagem que dificulta a compreensão de números, cálculos e raciocínio matemático. Então, é aquela pessoa que não consegue fazer, talvez, uma conta básica de matemática. Síndrome de Tourette, condição neurológica caracterizada por movimentos ou sons involuntários, repetitivos, chamados de tics. Então, é aquela pessoa que, às vezes, começa a repuxar, assim, o pescoço, ou então fica com muita ecolalia. Às vezes, nessa síndrome, a pessoa acaba falando palavras de baixo calão sem, de fato, querer falá-las. Altas habilidades e superdotação, condição em que a pessoa apresenta desempenho acima da média em uma ou mais áreas, como inteligência, criatividade ou habilidade específica. O que seria, então, uma crise neurodivergente? Por quê, pessoal? Cada uma dessas neurodivergências, dependendo do que acontecer durante o dia, dependendo do impacto da interação social, da organização diária, pode desenvolver uma crise. Então, o que seria essa crise? A crise é uma resposta intensa aos excessos de estímulos, ao estresse, à ansiedade, mudança de rotina, sobrecarga emocional. Não é birra, não é falta de educação. É algo que a pessoa não consegue ter controle. Não consegue ter controle. Como que nós identificamos, então, uma crise? Quais são os sinais possíveis? Choro intenso, aquela pessoa que começa a chorar compulsivamente, não consegue se controlar. Tremores, ela treme muito, às vezes, desencadeando aí até uma ansiedade. Isolamento, a pessoa que se isola, não consegue interagir, porque ela já está saturada. Agitação, não consegue ficar parada. Lembrando, pessoal, que não precisa ter tudo isso ao mesmo tempo, tá bom? Dificuldade de comunicação, respiração acelerada, gritos ou silêncio extremo. Também tem aquelas pessoas que acabam deitando no chão, acabam se automutilando, acabam aí tendo uma crise um pouco mais grave, do qual precisamos então ter um olhar mais humano diante dessa crise, principalmente se for no nosso ambiente de trabalho. O que nós devemos fazer então durante essa crise? Nós, como profissionais, como seres humanos, devemos manter a calma, falar baixo e devagar, afastar os estímulos, barulho, pessoa. Então, se você tem um cantinho aí no seu posto de trabalho, que é um local, né, sem muito estímulo, tenta conduzir essa pessoa da melhor forma possível para este local, dê espaço para essa pessoa, além de oferecer esse local tranquilo, dá um espaço, não vai forçar o contato físico. Muitas das vezes, quando a pessoa está em crise, ela não precisa desse contato físico, ela precisa apenas se autorregular. Não grite, não discuta e, principalmente, nunca toque sem permissão. Nunca, jamais toque sem permissão. Durante o nosso trabalho, caso alguém venha ter alguma crise, o que nós podemos fazer? Qual é o tipo de atitude que nós devemos tomar? Nós devemos garantir a segurança da pessoa e do ambiente, reduzir estímulos, comunicar a supervisão, respeitar o tempo da pessoa, registrar a ocorrência se necessário e sempre agir com respeito e discrição, não ficar fazendo alarde, para respeitar essa pessoa que está neste momento conturbado. O que nós não devemos fazer? Nunca, jamais expor a pessoa, não ridicularizar, não obrigar a falar, não minimizar a situação e não fazer julgamentos. Não fazer julgamentos. Essas neurodivergências, pessoal, nós conseguimos, de certa forma, hoje, com a nossa sociedade, que está bem evoluída, ter uma forma de identificar.
A primeira forma mais fácil e direta de fazer essa identificação é por meio dos cordões, que sempre vem acompanhado do crachá. No crachá tem o nome da pessoa, às vezes tem a fotinha, tem o CID, qual que é a neurodivergência dela, mas para facilitar ainda mais essa identificação, cada cordãozinho ela tem ali mais ou menos uma identificação, sendo o girassol voltada para aquelas que não tem, a gente fala assim, são algumas dificuldades que não tem rosto, né? Que não tem rosto. Porque como assim, Larissa? Ó, o síndrome de Down, quando você olha, você consegue ver que ele tem síndrome de Down. É algo visível aos nossos olhos. Ele tem aquele narizinho, o olhinho, o rostinho mais redondo, é algo que a gente consegue ver. Agora, uma pessoa com autismo, com TDAH, com epilepsia, com fibromialgia, não tem cara, não tem rosto, não tem como a gente identificar olhando para a pessoa. Então, o girassol fala isso, ó, eu tenho alguma coisa que é invisível aos seus olhos, mas que eu preciso de um atendimento prioritário. Eu preciso que você acelere as coisas para que eu saia daqui o quanto antes, para que eu não desenvolva uma crise. O cordão do infinito, o que seria? O cordão do infinito colorido é o símbolo da neurodiversidade. Então, é o pessoal do TEA, do autismo, do TDAH, da dislexia, é o pessoal da neurodiversidade. Cordão quebra-cabeça é exclusivo do autismo. Então, você viu o quebra-cabeça? Você pode ter certeza, é autismo. Lembrando que nem sempre a pessoa que é autista está utilizando a identificação. Por quê? Às vezes é a pessoa que está acompanhando essa pessoa que está utilizando a identificação. Porque, como eu já disse anteriormente, o autismo ele pode ter uma sensibilidade sensorial. Ele não vai conseguir utilizar aquele cordão no pescoço dele, ficar roçando no pescoço, parece que tem espinho, parece que está cortando o pescoço dele. Então, o autista ele não consegue utilizar esse cordão, ficando a responsabilidade, então, da pessoa que está ali acompanhando ele de fazer essa identificação. Outra forma de identificar que nós temos hoje em dia é através desse documento aqui, o SIM, que é a Carteira de Identidade Nacional. Hoje, a Carteira de Identidade Nacional, apresentando, né, a comprovação médica lá no Poupa Tempo, a gente já consegue incluir o autismo e algumas outras doenças crônicas, também deficiência física, visual, auditivas e algumas outras neurodivergências também. Então, olha que legal, você que trabalha aí com a parte de controles de acesso, quando você pegar esse documento em mãos, dá uma olhada, olha lá, porque às vezes já está identificado e você consegue, então, priorizar aquele atendimento. Uma outra forma de identificar, quem vai apresentar para a gente vai ser o Teco, o Teteco. Assista o vídeo a seguir. Ei, Teco, o que você tá olhando? Ué, tô olhando esse símbolo. Esse aí não é a que fica na vaga de deficiente do mercado? Esse aqui é... quer dizer, ela, o símbolo da acessibilidade. Você sabia que esse símbolo aqui tá meio ultrapassado? E não é só por estética. Agora ele é assim, representando todo mundo. Qualquer tipo de deficiência. Tá, muito legal. Mas na prática, o que muda? Mudou tudo, meu querido. Antigamente tinha um símbolo para cada deficiência. Auditiva, visual, intelectual, física, psicossocial. Aquela carteira não representava todo mundo. O novo símbolo mostra movimento, porque as pessoas com deficiência vivem, trabalham, estudam, dirigem, dançam, viajam, tá no rolê, tá na vida. Nunca se muda símbolos. A gente também muda a mentalidade. A acessibilidade, cara, não é favor, é direito. E ser representado importa, até no símbolo. E que não use somente os símbolos, mas sim, olha. Ei, Teco, o que você tá olhando? Então, Ué, Teteco, tô olhando esse símbolo. Esse aí não é a que fica na vaga de deficiente do mercado? Esse aqui é... está sendo quer dizer, apresentado cada ela, vez mais o símbolo aí da acessibilidade. na nossa Você sociedade. sabia que esse Caso símbolo você aqui chegue no seu tá meio posto, você ultrapassado? veja esse símbolo, E não você é já só por sabe o que estética. representa. Agora ele é assim, A seguir, representando nós vamos todo falar mundo. sobre Libras.
O que é Libras? Libras é a língua brasileira de sinais. É a língua oficial da comunidade surda no Brasil, reconhecida por lei, não é mímica e possui gramática própria. Lembrando, pessoal, que não é porque a pessoa é surda que ela é muda. Então, não se fala surdo ou mudo. É a pessoa surda, ok? Com deficiência auditiva. Para que serve? Comunicação com as pessoas surdas, inclusão social, atendimento acessível e respeito aos direitos da pessoa surda. Dicas importantes sobre Libras. Nem toda pessoa surda faz leitura labial. Nem toda pessoa surda fala. Libras é diferente de português sinalizado, tem a própria gramática. A comunicação visual é essencial. Por quê? É feita por gestos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho alguns sinais básicos de Libras para que auxilie aí no nosso atendimento. Porque como essas pessoas estão cada dia mais presentes, trabalhando, vivendo, sendo acolhida pela sociedade, nós precisamos saber fazer o atendimento dessas pessoas da melhor forma possível. Nós precisamos nos adequar para esse tipo de atendimento. Então, confira aí um pouquinho alguns sinais básicos de Libras para que você possa realizar um atendimento exemplar. Libras para atendimento ao público. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Quer? Não quer? Tem? Não tem? Sim? Não? Me ajudar? Te ajudar? Precisa? Licença? Produto? Aguardar? Onde? Documento? Pagamento? Dinheiro? Cartão de débito? Cartão de crédito? Pix? Pagamento parcelado? Obrigado? De nada. Volte sempre. Tchau, tchau. Libras. Inclusão é responsabilidade de todos. Nós devemos ter respeito, empatia, paciência, comunicação clara e sempre oferecer um ambiente seguro. Inclusão não é tratar todos iguais, é tratar cada um conforme a sua necessidade. Muito obrigada e até logo!